começar a gravar. Depois mandar para o YouTube, e aí eu vou te tornar o host. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Vou avisar para o pessoal que dá para entrar pelo mesmo link também. Isso, mesmo link, tá? Eu vou admitindo aqui algumas pessoas. Agora, então, Thiago, vamos recuperar aqui. Você fecha o microfone. Deixa eu ver se tu aparece aqui na parte de cima. Voltei, professor. Desculpa aí que eu estava no telefone e o telefone aparecia para mim daquele jeito. Tudo certo, tudo certo. Deixa eu agora marcar o Thiago. Thiago, agora você vai admitindo as pessoas, pode ser? Claro. Já te tornei host. Então, como eu estava dizendo, a gente vai falar de 4 pontos, né? O primeiro, a questão da coisa julgada. O segundo, a questão de essa transformação que a coisa julgada sofreu, e aí nós vamos entrar propriamente nos limites territoriais da coisa julgada no tema 1075 e nos 2 problemas recentes na aplicação, vamos dizer assim, inconsequente do tema, né? Coisa julgada, ela tem várias polêmicas na doutrina sobre coisa julgada. Eu acabo me filiando na interpretação da coisa julgada a ideia de indiscutibilidade das eficácias sentenciais. Então, vamos dizer que naquela série de polêmica entre o Ovidio Batista da Silva e o Barbosa Moreira, eu acabo ficando com o Barbosa Moreira. E eu entendo, então, que o artigo 502 do Código de Processo Civil, né, ele deve ser lido. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna indiscutível as eficácias sentenciais de mérito não mais sujeitas ao recurso. Então, questões sempre de mérito, as eficácias sentenciais, aquelas constitutiva, declaratória, condenatória e mandamental e executiva do consenso, que são objeto do comando sentencial. Essas eficácias é que, para mim, se tornam indiscutíveis. Tá? Então, não é só a eficácia declaratória, como entende parcela da doutrina, inclusive o professor Ovidio. Tá? E aí, como a eficácia da coisa julgada, a coisa julgada, como essa indiscutibilidade acaba refletindo no conceito de jurisdição, o elemento da coisa julgada que reflete no conceito de jurisdição é justamente o fato de tornar a questão indiscutível. E por tornar indiscutível, para evitar o duplo julgamento, é que nós vamos ter a coisa julgada como uma estabilidade que permite evitar que novas decisões sejam proferidas sobre a mesma matéria. E aí nós temos vários autores que falaram sobre coisa julgada, mas esse ponto especial da pedra de toque da atividade jurisdicional sendo a indiscutibilidade é uma contribuição do Alório. A ideia de indiscutibilidade do Alório que acabou contribuindo aí para o conceito de jurisdição. O Henrico Túlio Liebmann tem uma certa importância na discussão que a gente está fazendo, e ele foi muito citado nos acordos do STJ que nós vamos falar, que antecederam o tema do 75, justamente porque o Liebmann, quando ele escreveu a eficácia e a autoridade da sentença, ele acabou deixando claro que a coisa julgada não era o efeito ou um dos efeitos da sentença, mas sim uma qualidade, uma qualificação particular. Ele falava efeitos, eu falo da eficácia, capacidade de produzir efeitos, que torna indiscutível aquela decisão. Independentemente da coisa julgada, portanto, a sentença tem uma eficácia natural, ela é obrigatória e imperativa.
A eficácia que deriva simplesmente da sua natureza de ato de autoridade, de ato de Estado. Então, a autoridade da sentença não se confunde com a coisa julgada. Isso é importante para a decisão que depois o Supremo vai tomar. A segurança jurídica, no modelo atual, ela não é mais vista como uma segurança jurídica estática. Eu recomendo para vocês 2 leituras sobre isso, né? O livro do Antônio do Passo Cabral, que vai falar em segurança jurídica continuidade, e o livro do Humberto Arco, que vai falar sobre segurança jurídica como cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade normativas. Bom, e em razão disso, nós temos diferente na coisa julgada coletiva em relação à coisa julgada individual. Então, vamos pensar nos modos de produção da coisa julgada. Não vou falar aqui dos limites objetivos, nem dos limites subjetivos. Eu vou falar do modo de produção da coisa julgada. A coisa julgada, ela se produz pro et contra, secundo eventum litis ou secundo eventum probationis. Há uma confusão muito comum quando a gente fala de processo coletivo, que é imaginar que o processo coletivo não tem coisa julgada, que as ações coletivas não fazem coisa julgada. E por que essa confusão ocorre? Porque quando nós analisamos as ações coletivas, a gente olha para os elementos da demanda que nos permitem identificar a demanda e, portanto, saber se há coisa julgada sobre aquela demanda ou não. E quando nós olhamos esses elementos, a gente vê partes distintas, porque os colegitimados não necessariamente são os mesmos no polo ativo. Eu vou ter a legitimação por substituição processual, que tem como característica ser autônoma, exclusiva, concorrente, disjuntiva ou simples. Eu posso ter o Ministério Público de Roraima, o Ministério Público do Espírito Santo, o Ministério Público de Santa Catarina, eu posso ter a associação, eu posso ter o cidadão numa ação popular, eu posso ter a União, o Estado, o município. E aí, o que nós temos que nos perguntar é, bom, se o legitimado ativo é distinto, pode ou não pode ocorrer a identidade de demandas? E a resposta é positiva. Há sempre a possibilidade de ocorrer a identidade de demanda, quer o legitimado ativo seja o mesmo ou outro colegitimado, porque ele está atuando em substituição processual. E eu vou aferir se a demanda é a mesma, olhando para a causa de pedir e para o pedido, para o grupo que está sendo tutelado por aquela ação coletiva, para o direito material que está sendo discutido naquela ação coletiva e para o legitimado passivo, para o réu. É aí que eu vou identificar se a demanda se trata da mesma demanda ou não. Então, é incorreto dizer que a coisa julgada no processo coletivo é só secundum eventum litis. A coisa julgada no processo coletivo é pro et contra. Eu tenho coisa julgada, e sempre tive, coisa julgada coletiva, que impede a propositura de uma nova demanda coletiva idêntica, ainda que o legitimado seja ativo, seja outro colegitimado. O que é secundo eventum litis? O que é secundo eventum litis é apenas a extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada. Não é a coisa julgada em si, é a extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada, que é apenas para beneficiar os titulares dos direitos individuais. Essa é uma particularidade do nosso ordenamento jurídico. Eu comentava no início com o Tiago, inclusive, que parcela da doutrina critica essa particularidade do nosso ordenamento jurídico, porque a coisa julgada coletiva acaba não resolvendo as demandas individuais. Ela pode afetar as demandas individuais, mas não como coisa julgada, quando ela for um julgamento de improcedência, porque a coisa julgada apenas é a favor dos titulares dos direitos individuais, jamais
E a coisa julgada secunda eventum probationis é outra característica das ações coletivas. Nós não vamos discutir, quando falarmos de limites territoriais da coisa julgada secunda eventum probationis, mas é uma previsão específica que pode ser traduzida na expressão que há coisa julgada, salvo quando o julgamento for de improcedência por insuficiência de provas. Porque se for por improcedência, por insuficiência de provas, eu posso repropor a demanda, bastando provar a prova nova. Como é que era a previsão do artigo 16, tá, dos limites territoriais da coisa julgada? Dizia o seguinte: a sentença cível para a coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Hipótese em qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Essa questão foi levada ao STJ por diversas vezes, foi discutida no STJ em muitos julgamentos, e no ERESP número 1.134.957 de São Paulo, depois eu mando para vocês o PowerPoint que eu estou utilizando aqui, ficou estabelecido que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendia que não é possível admitir a limitação dos efeitos da decisão proferida em sede de ação coletiva para circunscrevê-los tão somente aos limites territoriais que se compreendem na competência do juiz prolator. Pois, se assim fosse, estaríamos desvirtuando a natureza da ação e, o que é mais grave, cindindo o direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, criando assim um direito regional. Então, o que o STJ decidiu, já à luz do ordenamento jurídico antes da análise da constitucionalidade, é que era indevido limitar a eficácia das decisões proferidas nas ações civis públicas ao território da competência do órgão judicante. Lembrem, eficácia não se confunde. Eficácia, que é a potencialidade de produzir efeitos, que é o que vai ser objeto da coisa julgada, não se confunde com a coisa julgada. A coisa julgada é uma qualidade que adere à eficácia. Então, a sentença a sentença que teria que ser limitada à autoridade da sentença e não à coisa julgada, já era um erro técnico na forma como estava escrito o dispositivo. Tá? Então, já havia essa decisão do STJ e valia tanto para direito coletivo, em sentido estrito, para direito difuso ou para direito individual homogêneo. O que o STJ entendeu, basicamente, retomando aqui essa discussão, e que eu acho que é muito importante para compreender como é que se chegou depois no tema 1075, e principalmente para as consequências do tema 1075, é que todos os direitos coletivos lá do centro, sejam eles difusos, coletivos em sentido estrito ou direitos individuais homogêneos, na extensão da situação jurídica levada a juízo, quer dizer, se o problema levado a juízo foi regional ou nacional, e nos limites da decisão transitada e julgada. Por exemplo, se a decisão reconheceu a extensão nacional e essa questão foi estabilizada pela coisa julgada, a preclusão. Ou seja, eu preciso analisar o título judicial, eu preciso analisar o que transitou em julgado, para saber se é regional, se é nacional, se estabilizou em relação a direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Eu preciso saber, afinal de contas, qual é a causa de pedido, qual é o pedido, o que foi decidido em relação à causa de pedido e pedido, porque é isso que vai se estabilizar. Tá? São essas eficácias. E aí, vamos ao tema 1075. Tá? O que disse o tema 1075? Basicamente, o tema 1075 repristinou a redação original da Lei da Ação Civil Pública, disse que é inconstitucional a redação do artigo 16, sendo repristinada a sua redação original. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o artigo 93, inciso 2
do Código de Defesa do Consumidor, que o STF fez aqui, foi reconhecer, inclusive, o microsistema, porque ele aplica o artigo